Às vezes você sempre foi uma pessoa inteira, mas você encontra alguém que é essa pessoa, que estava buscando ali preencher o vazio dela, que estava buscando preencher aquele sentimento, é uma pessoa carente, é uma pessoa difícil, e aí você se torna uma codependente. O outro tem essa necessidade e ele passa isso para você. E você passa a viver aquela codependência. A pessoa tem aquela necessidade e você acaba entrando na dele sem perceber. Então também a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes o problema não está com você, mas às vezes por seu marido ter uma atitude assim, ter alguma coisa a ser curada, a ser tratada, você precisa ficar ligada, porque senão você vai embarcar na dele e ele vai te fazer viver isso. Ele vai fazer com que você só saia com ele, com que você só faça o que ele quer que você faça. E aí você entra naquele jogo e essas coisas são muito sutis. A gente não percebe. Quando você vê, você já está ali. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Às vezes você fala assim, não, mas eu sou uma mulher independente, eu trabalho. A gente pode ser independente, pode ser super esperta para um monte de coisas. Mas nada tem a ver com o relacionamento. Porque quando a gente olha para o relacionamento, mesmo você sendo essa mulher bem resolvida, às vezes ali, se você não tiver essa visão de que o outro está te envolvendo nesse relacionamento de dependência emocional, quando você percebe, você já está ali fazendo a vontade do outro, abrindo mão das suas coisas, abrindo mão das suas amizades, abrindo mão de algumas coisas que fazem sentido para você, para ficar vivendo ali a vida da outra pessoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eu faço uma pergunta para você agora. Você escolhe estar nesse casamento ou você necessita estar no casamento? Porque se eu necessito, eu preciso muito estar nesse casamento, Silvana. Se eu terminar, eu vou morrer. Se eu terminar, eu não sei o que eu vou fazer sem ele. Veja, em momento algum aqui eu estou te incentivando a terminar o casamento, não. O meu objetivo é o contrário. Só que o meu objetivo é você estar no casamento, sendo feliz, se sentindo amada, se sentindo respeitada. Mas isso começa por você. E existem coisas que atrapalham. No meio desse caminho todo, eu tenho a dependência emocional, eu posso ter crenças que me atrapalham. Existem coisas que precisam ser verificadas, porque são coisas muito sutis, emocionalmente falando, que a gente se envolve e a gente não percebe. A gente não tem consciência e tá tudo bem. Existem feridas emocionais, existem várias coisas que a gente precisa de conhecimento para que a gente perceba por que a gente está vivendo essa situação. E se você não toma conhecimento que existe isso, você não vai conseguir curar. A gente só cura aquilo que a gente consegue ver. Se você não sabe que você tem um machucado, como que você vai cuidar desse machucado? Se ele ficar ali encoberto e você não souber que ele está ali, você não vai curar. É assim também as dificuldades do nosso casamento. A gente está passando por algo e a gente não sabe como resolver. Talvez ninguém nunca tenha te ensinado, talvez ninguém nunca tenha te falado. E você está passando por aquela situação e você tenta o que você sabe, o que você está conseguindo fazer. Você faz ali o seu melhor, mas não significa que você está fazendo a coisa certa. Porque a gente precisa identificar por que esse evento está acontecendo. Será que é alguma coisa, alguma dependência que eu estou envolvida ali e eu não estou percebendo que isso está me envolvendo e eu estou fazendo inconsciente? Então, você está necessitando estar nesse relacionamento? Ou você escolhe estar nesse casamento? Eu escolho todos os dias. Eu sei que valeu a pena estar casada. E não significa que você não tenha dificuldades a serem enfrentadas, mas que você tem consciência de que ser casada é melhor, de que você fez a escolha certa. E que se você tem dificuldades,
você só precisa aprender o que eu preciso fazer para sair dessa situação. O que eu preciso fazer para resolver isso que eu estou vivendo. Continuar o casamento, sim. Ah, mas o meu problema é muito difícil, Silvana. Ok, eu sei que tem muitas histórias de dor, muitas histórias difíceis, mas a gente precisa transformar essa história. A gente precisa descobrir aonde está essa dor e o que está me fazendo ficar ali. Porque senão a gente acaba ficando refém dessa situação. E muito dessa questão, desse amor de dependência, também eu falei que nasce da necessidade de se sentir amada. E um dos responsáveis disso também é a própria sociedade, que às vezes coloca assim, você tem que casar, você precisa casar, e muitas pessoas se casam por motivos errados. Já vi pessoa dizendo assim, eu preferi casar, porque eu já estava ficando velha, eu preferi casar, e se não desse certo, eu ia ser divorciada, do que ter o título de solteirona para o resto da vida, de encalhada. E a pessoa resolveu casar por conta disso. E não é esse o objetivo. Veja, porque a sociedade impõe que você está ficando velho e você precisa casar. E não tem nada disso. Não tem idade. Tem um momento certo quando você se conecta com a pessoa certa. Quando você descobre que você está encontrando de fato esse amor. Ah, Silvana, tá, mas eu já estou casada. E eu estou percebendo isso que você está falando aí. Eu vivo essa dependência emocional, eu estou infeliz e continua desse jeito, eu vou levando a vida. O que você não pode é isso. É decidir ir levando a vida. E levando essa infelicidade. Eu estou casada, eu percebi que eu tenho uma dependência de fato. Eu não consigo fazer nada sem o outro. Eu fico ali dependendo do outro. Ou então ele é uma pessoa assim. A gente precisa curar essas feridas, a gente precisa identificar. Às vezes o outro é assim. Ele fica te pondo regras, te colocando ordens. Você não vai a tal lugar, você não vai não sei o quê, você precisa fazer tudo comigo. E aí você fica ali naquela prisão, você fica refém disso. E não é assim o casamento. A gente precisa ser inteiros. Pessoas feridas que saem de relacionamentos que deixaram marcas. E aí você entra e começa e se casa com outra pessoa. Sem se curar primeiro e você leva aquelas marcas todas. Pode ser que você hoje esteja vivendo isso. Às vezes tem alguma lembrança de algum outro amor que te deixou marcas e você carregou isso para o seu casamento, ou vice-versa. Talvez o seu marido tenha trazido isso com ele. Então a gente precisa curar isso antes. Porque é o que eu falei, as pessoas têm que ser inteiras. Eu não posso vir pela metade, estraçalhada, sair de um relacionamento que eu tô arrasada e encontrar o outro. O que você está dando para o outro? E com quem que você acha que você vai se conectar? Com outra pessoa que também está cheia de dores, que também está cheia de carências. E é aí que acontece o que eu falei. É uma meia pessoa com outra meia pessoa. E cada um fica sugando do outro. E vira meio vezes meio, 0,25. Sobra muito pouco de cada um. E aí a gente vive aquela vida de tristeza, sabe? Porque ninguém vai preencher o outro. Ninguém vai fazer o outro feliz. Como que eu vou fazer o outro feliz se eu não me sinto feliz? Como que eu dou o que eu não tenho? Eu não tenho isso para dar. Eu estou esperando que você me dê. Eu estou esperando que você me faça feliz. E por que eu vou te fazer feliz? Como que eu vou fazer isso? A gente não consegue, por mais que a gente se esforce. Então são duas pessoas que têm que estar inteiras. Duas pessoas bem resolvidas, emocionalmente falando. E aí sim, a gente vai transbordar na vida do outro o que tem de bom em nós. Por isso que a gente tem que se transformar a cada dia. Quem tem que buscar, Silvana, uma forma de transformar esse casamento? Quem é que tem que aprender algo novo? Você. É você. Sim,
Porque ao passo que você, cada dia, está melhor, cada dia você está inteira, ao passo que cada dia você sabe como se comportar nesse relacionamento, nesse casamento, você está buscando o melhor de você. E quando você busca o melhor de você, você vai dar o melhor de você também para outra pessoa. E aí sim vocês vão fazer um relacionamento de valor. Porque todo sentimento que você estiver sentindo que está ruim, Silvana, eu vivo triste, eu vivo magoada, isso não faz parte de você, a sua essência não é essa. A gente tem sim os nossos momentos de emoção, de alguma coisa que acontece externa, eu sinto raiva, eu sinto dor, eu sinto... Ok, mas isso tem que passar rápido, isso não é a sua essência. E se você estiver sentindo qualquer coisa desse tipo, você precisa aprender a sair daí. Você precisa aprender o que é que está afetando esse seu relacionamento, o que é que está afetando o seu casamento, porque essa não é a essência. E a gente tem que ter essa sacação de entender por quê. Será que eu estou então vivendo um amor? Eu olho para o meu esposo e eu sei que eu amo de verdade? Eu escolho estar com esse marido? A cada dia eu escolho viver esse casamento? Ou eu preciso desesperadamente viver esse casamento, porque senão eu vou sofrer muito? Qual é a sua escolha? Não esteja aí por necessidade, porque você é uma coitada, porque você não está se sentindo amada, porque você não está se sentindo feliz. Não! Escolha estar nesse casamento porque você quer ser feliz nesse casamento, porque você quer ter um relacionamento de valor e harmonioso. É uma escolha. Você precisa estar inteira para o outro também, você encontrar outra pessoa inteira. E se o outro não estiver inteiro, você só pode ajudar ele a ficar inteiro para vocês compartilharem dessa relação harmoniosa se você estiver inteira primeiro. Você precisa estar inteiro para ajudar o outro. Não tem como você dar o que você não tem. E qual é o passo que eu vou dar aqui para vocês? Eu já dei vários passos aqui, né? Tô dando dica desde o início. Mas qual o passo de hoje? Qual é a sacada de hoje? Você vai identificar. Você vai refletir hoje. O que é que nesse casamento eu não tô feliz? Faz uma lista. Porque às vezes pode ser mais de uma coisa.